Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje ele é muito especial porque a gente tem uma pessoa, um informante, né? Uma pessoa de um núcleo que a gente não pode falar aqui, né? O nome das empresas, etc e tal, mas que ele vai trazer algumas verdades sobre o marketplace, sobre o e-commerce, né, Guto? E ele é músico, ele é... O que mais? Me ajuda, Manezinho cara. da Ilha. Manezinho da Ilha. Eu sei que ele tem uma história aí na escola de samba, que eu não vou falar também, porque eles não estão pagando a gente, então também não vou falar. Mas vai ser um episódio assim, único, né, Thiagão? Único. A gente vai falar, sabe com quem? Grande Jefferson! Esse é o cara dos cupons que eu tô sabendo por aí. Não vim preparado. Não me falaram sobre isso. Cara, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que tu tem sempre tuas demandas aí, tuas correrias, etc. Mas nos dá esse tempo de qualidade, a gente fica muito agradecido, cara. Seja bem-vindo. Que legal, cara. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, Guto, o Thiago. Grandes nomes já passaram aqui, né, nessa mesa, muita gente bacana, gente que é referência para mim, inclusive. Os Mauros, né? Mauro Nomura, do Grupo Nomura, Mauro do Vale, da CEO da Porto Belo. Então, muita gente bacana. Muriel, né? Que a gente falou agora há pouco, das Aranhas. Grande Muriel, satisfação. Então, muita gente legal teve aqui, muita gente bacana. E para mim é uma honra estar aqui. Eu sou heavy user de podcast, espectador muito ativo, cara. A gente passa lá em casa o fim de semana inteiro assistindo podcast dos mais diversos temas, enfim, que existem. E a gente aprende muito, né? Ouvindo podcast. Eu gosto de assistir, na verdade. Assistir e ver o podcast na tela mesmo. Uhum. Que massa, cara. Que massa. E me diz como é que foi a tua jornada. Hoje tu trabalha numa grande empresa, dentro de um marketplace. Como é que foi esse teu encontro, né, nesse segmento que talvez é tão necessário no nosso dia a dia? Não tem mais como você não ter a tua empresa dentro de um marketplace, o teu produto dentro do marketplace. Como é que isso surgiu para ti? Legal. Cara, dando um contexto aqui, né? Eu sou manezinho da Ilha, nasci aqui em Floripa, com muito, muito orgulho. E eu sempre trabalhei com moda. Então, eu iniciei minha carreira profissional na Carioca Calçados. Quem é daqui de Floripa conhece, né? A rede Carioca Calçados. Trabalhei mais na operação mesmo, dentro da loja. Fui estoquista, vendedor, gerente de loja. Então esse é raiz, esse é mané raiz. Esse é mané raiz, né? Trabalhei com a galera lá da Carioca. E desde aquela época, cara, isso a gente está falando de 2008, mais ou menos. Agosto de 2008 para frente. Então faz bastante tempo. Naquela época o e-commerce ele não era tão forte aqui, né? E marketplace praticamente não existia, né? Mas eu sempre fui um usuário ativo também, muito ativo do Mercado Livre, né? Então, naquela época que a gente vendia coisa usada, o pagamento não era feito ali dentro da plataforma, tu comprava, negociava com o vendedor, o pagamento fazia a transferência no envelope, né? A transferência dentro do caixa eletrônico, colocava o envelope no caixa. Nem sei se tem isso ainda hoje, acho que cara, não, né? Olha, faz tempo que eu não vou no banco, irmão. Eu nem sei onde é que tem agência hoje. É verdade. E aí colocava lá o envelope, esperava 2, 3 dias para compensar o pagamento caía, aí o cara sentia confiança, enviava o produto e aí a gente recebia semanas, às vezes meses depois, né? Sem rastreio, sem acompanhar nada do pedido, né? Então, desde aquela época eu já fui muito ligado, já comprei muita coisa lá e vendi lá naquela época quando era assim ainda. E já tomou muito golpe também, né? Já tomei. Não tomei. Não, é mesmo, por incrível que pareça, não tomei. Rapaz, mas vamos pensar assim, ó. Tu comprou um negócio, tu vendeu um negócio e o cara, tu mandou o pagamento, depois que ele recebeu, aí, pô, se eu quiser não vender, tentar vender para outro. Vai que outro me paga também. Hoje é mais seguro, né? Essa transação online ela é mais segura, mas na época não tinha essa segurança, né? Então, tinha gente também que fazia o golpe ao contrário, né? Depositava o envelope sem dinheiro dentro do envelope, o envelope vazio. Sim. Só que aí aparecia lá no extrato bancário que ia cair o dinheiro até ele compensar. Quando compensava, aliás, não compensava, né? Porque não tinha nada. Então tinha o golpe
E aí tinha vendedor que já postava o produto antes de compensar, né? Mas enfim, isso ficou lá no passado, né? Então eu sempre tive vontade de trabalhar com a área digital, com e-commerce, marketplace, né? Ainda não tinha esse nome lá, aqui pelo menos na região de Floripa lá atrás, né? Mas a Carioca Calçados ela não tinha ainda desenhado um projeto, um planejamento para ir para as vendas online, né? E por eu ser daqui de Floripa, manezinho, gosto bastante das coisas daqui. Sou ainda, né? Mas era muito fã de uma banda que hoje não existe mais, chamada Aerocirco. Não sei se tu... Sim, claro, pô, lembro. E o baixista da Aerocirco, ele tinha uma marca de roupa chamada Use Liverpool. Uma marca de camiseta com 2 bolinhas Tá ficando interessante, tá ficando interessante esse episódio aí. E aí, cara, eu acho que eu mandei uma mensagem eu vi uma vaga pra área digital lá deles. E eu mandei uma mensagem, não lembro se era Facebook, Orkut, mandei uma mensagem pro cara. Falei, cara, sou teu fã e gosto bastante da marca, usava a marca. E a marca naquela época, aí a gente já pulou, eu fiquei 5 anos na Carioca, a gente já pulou para 2014, mais ou menos. E lá, e eu era muito fã da marca, naquela época a marca tava... cara, vestindo um monte de ator da Globo, Malhação inteira usava marca, muitos artistas famosos, músicos também. Eu lembro bastante da banda da Fresno, né, que usava bastante as roupas da marca. E aí, cara, ele me respondeu, eu achei que ele não me respondeu, ele me respondeu, e algumas semanas depois eu fui para lá, na empresa, né. E aí entrei no mercado, no mundo digital. Então, esse foi o meu primeiro contato, porque... Cara, em Floripa é um pouco mais difícil, né? A gente não tem, ainda hoje a gente não tem tanta vaga na área digital falando e-commerce e marketplace menos ainda, né? As grandes empresas estão lá em São Paulo, né? Mas a gente tem muita coisa boa aqui também. Enfim, e aí, cara, eu comecei lá, na época eu comecei tocando o B2B da empresa, que ele era digitalizado, ele era digital. O B2B a gente revendia. A gente tinha diversos representantes que tinham diversas lojas multimarcas espalhadas no Brasil todo. A gente tinha mais de 200 revendas no Brasil. E esses representantes faziam o pedido do lojista lá na ponta pelo sistema, era um site. Então, era um e-commerce B2B, né? Na época a gente falava assim. E depois eu toquei o B2C também da Use Liverpool. E a gente cresceu bastante, migrou de plataforma, tem bastante coisa... Bastante história legal lá dentro, cara. E lá que eu aprendi toda a base do e-commerce e do marketplace, né? Então fiquei mais 6 anos lá na empresa, então 5 de Carioca, mas a minha carteira de trabalho não é tão assinada, tá? Eu tenho só 3 registros três assinaturas. Que tem alguns amigos que têm mais de uma carteira, né? Hoje é digital, né? Mas é mais de uma carteira de trabalho de tanto registro que tem. Mas eu tenho só esses 3 registros, né? Carioca Calçados, Use Liverpool, e aí eu fui pro Angelone, né? E aí, cara, mudou totalmente o jogo, a minha visão do negócio, né? Mas que bom que eu tive a base lá da Use Liverpool de ter aprendido boa parte das coisas que eu sei de e-commerce. Então lá, cara, a gente cadastrava o produto na plataforma, às vezes levava o produto no correio, às vezes quando a situação apertava, fechava a caixa, ia no correio, despachava o produto. Isso na Liverpool? Na Liverpool, e aí lá para 2019... o mercado, cara, mercado muito avançado, começando a mudar, a dinâmica de venda de e-commerce mudando, marketplace mudando, e eu achei uma vaga de assistente de marketplace lá no Angelone. E aí eu falei, cara, vou me candidatar, me candidatei para a vaga e foi aprovado, e aí mudou totalmente o jogo, Thiago, porque aí eu saí de uma empresa pequena, né, aqui de Floripa, e fui para uma empresa, o Grupo Angelone fatura mais de 3 bilhões, né, por ano. Então Mas isso geral, né? A empresa inteira, o grupo todo, dado da Associação Brasileira de Supermercados, né? Então, uma empresa muito maior, com uma dinâmica bem diferente da empresa menor, né? Sim. Só para dar um exemplo, né? Só para dar um cheiro aqui. Um contexto. Se eu quisesse mudar a embalagem do que a gente despachava o pedido no cliente lá na outra empresa, cara, eu pegava o cartão da empresa, orçava com algumas empresas de embalagem, ia lá, passava o cartão, comprava 1000 embalagens, trazia para a empresa e pronto, mudou a embalagem da empresa. Cara, para mudar a embalagem de uma empresa grande, isso não é Angelone, né? Isso qualquer empresa grande. É um comitê, e aí tem que aprovar, e, cara, demora um tempo, né? Então, quando eu entrei lá,
eu tive muita dificuldade de assimilar, de fazer essa diferença, né, entre os dois negócios. Então eu achava que tudo ia se resolver muito rápido, de forma prática, e na empresa grande não é bem assim. Não é assim que funciona, né? E aí eu tive o primeiro desafio quando eu cheguei lá, que a gente tem uma atividade até hoje lá no Angeloni, que a gente chama de Job Rotation, e aí quando entra um novo colaborador, ele passa pela integração, enfim, normal, e depois, quando ele entra de fato no setor onde ele vai trabalhar, ele passa por todas as mesas de todos os funcionários do setor. E aí eu comecei a fazer esse Job Rotation lá, e aí manezinho aqui de Floripa, né, tímido, comecei, olha, e aí eu acho que isso é até bom citar aqui que o Mauro Nomura fala muito, né, que é a síndrome do vira-lata, né, que a gente acha que, eu sou daqui de Floripa, não sou de São Paulo, os caras de São Paulo são pá, e aí, cara, tem muita gente boa aqui, né. Muita gente. É só olhar o teu podcast e a galera que te entrevistou daqui, obrigado, tá louco, obrigado. Né? É uma galera que a gente traz aqui, seleta, porque, cara, a gente sabe que a ideia do podcast em si é justamente dar essa voz, cara, pra essa turma que às vezes não é vista. Que tem um trabalho super influente e a pessoa não conhece, né? A galera não conhece. E aí eu comecei a fazer esse Job Rotation, cara, e aí falava com o fulano lá primeiro, oi, Jeff, tudo bem? Eu vim da Magalu, lá de São Paulo. Legal, bacana. Aí o segundo, cara, eu vim da Netshoes. Aí eu vim da Centauro. Eu falei, me lasquei, cara. Já é. Agora, carioca ou Liverpool? Pra quem que eu vou ligar de volta? Oi, sumido, né? Pra quem que eu vou telefonar de volta? Mas não, cara, foi só uma impressão ruim ali que eu tive, né? Um medo, na verdade. E deu super certo, né? E aí, falando um pouquinho da operação lá do Angeloni, né? Que hoje eu toco a parte de marketplace, tanto o in quanto o out. Então, a venda dos produtos do Angeloni em outros canais, Magalu, Amazon, Mercado Livre. Mas também a gente recebe lojistas, que a gente chama de sellers, vendendo os produtos deles dentro do nosso site, né? Então, a gente também é um marketplace. Então, a gente tem a operação nos dois sentidos, né? A gente vende fora, mas também recebe lojistas dentro do nosso site para vender. O Angeloni, ele tem, cara, uma empresa antiga, né? Uma empresa familiar aqui de Santa Catarina. Isso também é legal, né? Que eu trabalhei em 3 empresas catarinenses, né? Daqui. Esse cara é em extinção, né? Esse cara o Jefferson tem extinção, porque, cara, tu encontrar um manezinho que trabalha em Santa Catarina para empresas daqui, cara, difícil. Isso é escasso, cara. Isso não é em qualquer lugar que encontra. A gente tem, Thiagão, 50 e poucas pessoas lá só na área de escritório do e-commerce, ali no back-office. Fica dentro do Angeloni de Capoeiras ali? Fica, o escritório fica... O Angeloni é de Criciúma, né? E aí a gente tem uma boa parte da estrutura do Angeloni lá em Criciúma. Sim. Então, cara, a presidência da empresa fica lá, a área financeira fica lá. Mas aqui em Floripa, como a gente está aqui no Vale do Silício, aqui do Brasil, a gente tem toda a parte digital do Angeloni fica aqui em Florianópolis, em cima da loja de Capoeiras, ali, o Angeloni de Capoeiras. Sim. Que agora foi reformada, a loja ali, vocês já foram, ficou bem bacana ali. Muito legal e até um pouco confuso para quem estava tão acostumado. O Manezinho também ele tem um negócio que ele não gosta de trocar algumas coisas, né? Ele tem uma resistência que, cara, eu vou te falar que, olha, eu preferia ir em outro supermercado, não quero fazer motim aqui, mas, cara, te falar que, assim, ó, no primeiro momento a gente fica até meio... Bater uma labirintite, cara, porque é um troço tudo claro, uns LED tão fininhos, que tem uma potência desgraçada, cara, que o cara fica até meio tonto, não sabe nem encontrar os produtos, né? Mas eu não sei se, obviamente, tem essa repaginação, né? Isso afeta também lá no Marketplace? Isso também teve alguma alteração para vocês de estrutura ou até mesmo de layout, coisa do tipo? Porque quando se tem uma mudança física, você imagina que tem uma repaginação, você imagina que tem alguma outra coisa por vir. Aconteceu alguma coisa assim na parte do Marketplace lá de vocês ou não? Não, no Marketplace especificamente não, até porque a gente está dentro da Magalu, da Amazon, do Meli, então a loja física ali vai acabar não influenciando. Mas no site do Angeloni mesmo, o angeloni.com/eletro, aí sim, e o supermercado também, o angeloni.com/super, aí sim a gente teve um incremento em vendas, podemos dizer assim, né? Porque hoje a gente fala muito de omnicanalidade,
e aí o cliente pode comprar no site, retirar lá na loja. A gente tem clube de assinatura de vinhos que o cliente pode ir lá na adega Angeloni e assinar o clube de assinaturas direto lá dentro da adega do Angeloni. Então, a loja mais bonita, provavelmente ela vai trazer... Eu não tenho os dados aqui, mas provavelmente ela deve ter trago esse incremento, né? E aí, cara, como eu estava falando, o Angeloni, ele tem 3 frentes de negócio, né? Ele tem o supermercado, então tu pode comprar arroz, feijão, enfim, loja física e online. Aí a gente também está em marketplace falando de supermercado, que são as operações os apps de entrega, iFood, Rappi, né, quando tinha Uber Eats. Agora a gente tem um movimento bem grande também das empresas virarem, o Mercado Livre virar um iFood, digamos assim, de entregar coisas fresh ali, produtos que estão disponíveis na loja. Obviamente o Mercado Livre já vende hoje produtos do supermercado, né? Já consegue comprar itens do supermercado, tem a categoria de supermercado lá dentro, mas ela sai do CD do Mercado Livre quando o produto está no fulfillment ou do próprio CD do vendedor ali, do parceiro, né? Mas essa é uma novidade de mercado, né? Um movimento de mercado que a gente vê desses grandes players, desses grandes apps, o app da Magalu, o app do Mercado Livre, virarem venda de tudo, né? E aí também, porque hoje, como eu falei, tu consegue comprar arroz e feijão, mas você não consegue comprar carne moída, por exemplo, que é um produto perecível, não tem como armazenar isso no estoque, não tem como transportar, mas aí talvez agora a gente vai conseguir fazer isso dentro desses grandes apps, né? Então essa é um pouquinho da operação do super. Aí partindo para o Angeloni Eletro, né, que daí é onde eu atuo mais firmemente ali no marketplace. A gente tem quase todas as lojas do Angeloni tem a parte de eletrônicos, né? A loja de Capoeiras também recebeu a reforma ali recente dessa parte. Ficou muito bacana, ficou muito legal. Essa foi mais recente do que a da alimentação. Cara, tem expositor na loja de aspirador robô trabalhando, máquina de lava-louça, que é um produto que está bem alta, funcionando por dentro, assim, ela toda de vidro funcionando, tá bem bacana a experiência do cliente na loja em conjunto com o site, assim, experiência digital com físico, tá bem legal. Essa operação também tem o Marketplace Out, que aí é como a gente já estava falando, venda na Magalu, na Amazon, Mercado Livre. A gente está em 15 canais. Caramba! Temos pretensão de fechar mais 12. Então, vão ser mais de 20 dominar canais. O mundo, pô. Vai dominar o mundo, cara. E o seguinte, Jefferson, me diz uma coisa. A logística também fica em cargo de vocês ou é terceirizado essa logística? A logística a gente tem, cara, mais de 20 transportadores parceiros, né? Então, não são transportadoras do Angeloni, mas são transportadores que a gente tem uma negociação legal ali, a gente tem uma tabela de frete bacana que atendem a gente já há bastante tempo, né? E assim, está no radar de vocês a utilização de drones para essa logística também, que a gente vê no futuro? Não, ainda não. Calma que a gente ainda tá em Floripa, pô. Calma. Floripa também não é tão assim, não é tanto assim. Calma, pô. Mas a gente tem um CD moderno, fica em Porto Belo, nosso CD aqui na beira da rodovia. Sim. Cara, 50 mil metros quadrados, mais de 50 mil metros quadrados de espaço. Ele é um CD de supermercado, né? Então ele é um CD que foi feito para abastecer as lojas do Angeloni, mas ele tem toda a parte de e-commerce ali, todos os nossos... Ele abastece o estado inteiro. Abastece o estado inteiro e o Paraná também, né? Que a gente tem loja em Santa Catarina e no Paraná. E aí depois a gente tem a operação de vinhos do Angeloni. O Angeloni é também um dos maiores importadores varejistas de vinho do Brasil. Perde aí pro Carrefour, pro Pão de Açúcar, esses grandes grupos do Brasil. Mas a gente está bem colocado. E a gente tem uma adega bem legal. Até fiquei sabendo que o Guto conhece o primeiro sommelier do Angeloni, né? Sim, vou mandar um abraço para ele lá, o Marquinhos. Tá? Foi bem no início da minha jornada no CLT. Eu já fui CLT, Thiago. Claro, pô. Quem aqui não foi, grande Ambev, né? A nossa geração, cara, ainda foi. Agora as próximas aí já é mais difícil, não sei, né? cara? Minha filha, não sei se ela vai assinar uma carteira. Não vai. Mas é o seguinte... E aí a gente eu fui promotor da Ambev lá no Angeloni Beira-Mar e eu conheci o Marquinhos, que é um grande amigo até hoje, eu guardo mais de 20 anos já mais de 20 anos atrás, que foi o primeiro sommelier da rede Angeloni. Um grande abraço para você, Marquinhos. Foi bem na estruturação da primeira adega, né? Então, e hoje tá essa marca toda... podemos falar um pouquinho, né, Jefferson, de como funciona a marca, a parte de vinho do Angeloni?
Ah, legal. Cara, a adega de vinhos do Angeloni é bem conhecida aqui no estado todo, na cidade, né? A gente tem muitos clientes bem assíduos, assim. Os consultores, que é o caso do sommelier que o Guto comentou, eles têm uma carteira bem grande de clientes, convidam para eventos privados, assim, para fazer degustação na própria loja. Então, isso é um diferencial da nossa adega, né? Que eu não vejo muitas outras redes, pelo menos aqui, de supermercado fazer. E falando em vinhos, a gente tem uma operação online. O cliente ele já pode comprar vinhos dentro do site do supermercado do Angeloni, mas a gente tem uma bandeira de vinhos online chamada Divino. Divino com 2 vezes de vinho. Essa marca ela surgiu, acho que em 2017, se eu não me engano, e a gente tem um clube de assinatura. Ela vende vinho normal para o cliente, para o consumidor, uma unidade, né? E a gente tem o clube de assinaturas que o cliente paga ali uma mensalidade e recebe todo mês em casa um box ali com uma caixa com a quantidade de vinhos que ele selecionou, né? E aí é feita uma curadoria bem especial. A gente tem uma sommelier própria só para essa operação online do Divino. Já contamos aí, temos milhares de sócios espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente tem 4 modalidades também de clube, né? Então, a modalidade fresh, que são vinhos mais frescos ali para o verão, vinho branco, vinho rosé. Depois de tintos, aí dependendo do nível do rótulo, vai aumentando um pouquinho a mensalidade. E uma coisa que eu esqueci de falar também, Thiago, é que lá naquela época que eu cheguei lá e me vi trocando experiência ali com a galera de grandes e-commerces lá de São Paulo, que também o Angeloni foi um dos primeiros e-commerces do Brasil, né? E a gente, às vezes, não tem essa noção, né? O e-commerce do Angeloni é de 1999. Caramba! Então, cara, imagina, 1999. Então, os caras já estavam vendendo pela internet sem... Não vou dizer que não tinha internet, obviamente, né? Mas o cara tá vendendo algo sem ter algo, tá ligado? Literalmente. Porque quem que acessava, talvez, tinha volume naquela época, será? Não, pois e aí, cara, são 20 e pouco, quase 30 anos de operação, né? Então, tu imagina, a gente tem uma equipe muito experiente, cara, tanto não só a área de negócios, ali, a área comercial, mas todo a parte que sustenta a operação, plataforma de e-commerce, uma equipe bem grande de compradores, equipe bem grande de tecnologia para fazer tudo isso rodar, né? A gente tem mais de 40 players conectados, ferramentas conectadas em toda essa operação dos 3 negócios, né? Então é um negócio bem complexo de gerenciar e tem gente que está lá com a gente praticamente desde dessa época, né? Então é um pessoal que tem muita bagagem, muito conhecimento em e-commerce. Que massa. E eu entrei lá para somar, né? Junto com a galera, aprendo muito mais, né? Claro. Sim, eu acho que a gente sempre tem algo para contribuir, ainda mais independente das experiências que tu teve anteriormente, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje eu tiver um produto, como que eu faço para entrar no marketplace do Angeloni? Seja gastronômico, ou seja produto, como é que... Existe um processo, existe uma maneira de fazer essa apresentação do produto, coisa do tipo? Como é que... É fácil, é difícil? Como é que vocês são muito criteriosos? Como é que é? A gente tem uma curadoria também, do nosso lado, né? Hoje, se tu pegar os grandes canais de venda, Magalu, por exemplo. Cara, Magalu tem mais de 200 mil lojistas lá dentro vendendo. Mercado Livre tem alguns milhões de lojistas lá vendendo. O Angeloni não é esse o nosso foco, nosso interesse. Né? Até porque a gente sabe do público do Angeloni, a gente sabe que um dos diferenciais do Angeloni é ter variedade de produto e essa variedade ser com qualidade. Né? Então, hoje, o cliente daqui, principalmente, que já conhece há mais tempo o Angeloni, assimila muito os produtos do Angeloni com produtos de qualidade. Né? Não, produtos premium. Se tu quer realmente comprar uma coisa... Se tu quer comprar uma maçã de verdade, tu vai lá, tu vai ter uma seleção, tu vai ter, né, uns negócios mais diferentes, né? E mais para entender esse fluxo, essa limitação ou esse filtro, essa curadoria que se é feita, talvez com um pouco mais de critério, né? Exato. E aí a gente trouxe essa mesma pegada para o e-commerce, né? Então a gente também tem lá no nosso Marketplace que aí é a operação, como comentou, dentro do nosso site, dos sellers vendendo lá dentro. A gente tem essa curadoria. A gente não quer trazer qualquer um seller para vender lá, qualquer um lojista, qualquer um vendedor,
mas a gente acredita muito no potencial do produto e na qualidade do produto, né? Então é só entrar em contato com a gente. Nossa, a gente tem um time lá que faz essa... Já passa o contato aí da galera aí, que a gente já tem um produtinho aqui esperto para te apresentar no final desse episódio. Mas uma coisa que eu tenho uma curiosidade, cara, é a questão das imagens. Aí a gente vai agora tentar falar um pouco sobre fotografia dentro do marketplace, porque a gente sabe que às vezes no Mercado Livre ou nesses lugares a gente vê muito rótulos e fotos de produtos que às vezes já vem da matriz, né? Já vem pronto de algum lugar. Na indústria, às vezes. Exato. Como que é a curadoria dessas imagens? Vocês só às vezes replicam isso? Ou vocês têm uma produção própria de imagens, ou até mesmo de vídeo, para colocar nessas plataformas? Legal. Os produtos que a gente só revende, então, por exemplo, uma geladeira da Brastemp, uma lava-louças da Midea, esses produtos a gente costuma usar as fotos que a indústria fornece. Entendi. Então, geralmente a indústria já tem fotos que ali para apresentar, né, o produto na internet é legal. Alguns têm a foto ambientada, né? A gente usa a primeira foto ali com fundo branco, só do produto, e aí as seguintes dando mais característica do produto, também até ambientado, por exemplo, uma lava-louça dentro dali do móvel da cozinha, do módulo da cozinha. Mas o Angelone ele tem uma marca própria também, que se chama A Casa. Né? Isso. A Casa ela tá mais ligada aí a estilo, decoração, utilidade doméstica, então ela tem coleções igual marca de roupa, outono, inverno, primavera, verão. Sim. E aí esses produtos a gente faz lá internamente, a gente tem um mini estúdio lá que a gente faz as fotos dos produtos, mas a gente tem também editoriais, revista, né? Tem revista da casa, que a gente tem um trabalho mais especial. A gente acredita muito no trabalho da fotografia, né? Até fazendo o link aqui com o foco aqui do podcast, né? Tá muito ligado, né? A fotografia está muito ligada a venda no e-commerce, né? Porque o cara não tá vendo o produto ali ao vivo, né? Pessoalmente. Então é muito importante a qualidade da imagem. A gente fala justamente sobre isso, cara, porque muita das... claro, aí eu tô falando da minha raça, né? A raça dos fotógrafos. A gente é muito visual, a gente quer ver o produto, e não só o fotógrafo, mas eu acho que as pessoas que talvez consomem na internet, elas vão sempre associar um produto pela sua qualidade, pela imagem que ela transmite. Então, se aquele produto, se eu vou no iFood, eu vejo lá um hambúrguer todo esmilinguido, cara, tu vai passar pro próximo. Deixa eu ver um outro. Pode ser, que um fulano indicou, tem nota 4.9, quase nota máxima, etc e tal. Mas, cara, a aparência em si, ela conta muito para uma tomada de escolha, de decisão de uma escolha de um produto, né? E essa curadoria de vocês, por mais que seja interna, vocês têm um fotógrafo que é interno, que é contratado por job? Como que é esse processo? Até para as pessoas também entenderem. Poxa, cara, meu sonho... Eu vou te falar, agora eu vou ter que abrir meu coração. O meu sonho era trabalhar no Angelone, cara. Olha aí. De empurrar carrinho. Tipo assim, cara, só o fato de eu estar lá empurrando... Olha só como são as coisas, né? Empurrando o carrinho e etc e tal, tá ali, ter uma carreira talvez dentro do, né, dentro do próprio grupo, etc. Mas eu sempre tinha o Angelone como uma referência, assim, realmente de um lugar legal, porque a minha avó gostava de tomar um café lá na época que se tinha... puxa, era lá no de Capoeiras, cara. Eu lembro que tinha todo um esquema, assim... para um café, cara, tinha uns desenhos antigos, assim, cara, aí a gente tá começando a revelar até a idade. Mas, cara, era um sonho, cara. E aí hoje eu tenho um novo sonho de fotografar, cara, não, brincadeira. Mas como que é a pessoa que tá olhando, tá vendo, como que é fotografar para uma empresa? Porque, como tu falou, às vezes a gente tem esse banco de imagem da Brastemp, da Midea, da Samsung, etc. E é meio que um padrão comercial, porque tu vai ver no Angelone, tu também vai ver no Magalu, tu também vai ver no Mercado Livre, e tu vai ver o que é o preço melhor. Pronto. Agora, quando tem um produto nativo de vocês, como é que é o processo interno? Como é que é essa escolha? Ou você já tem realmente um fotógrafo contratado? A gente tem um fotógrafo contratado, ele trabalha, ele não é funcionário do Angelone, ele trabalha por demanda, né? Por job, então no caso ele não é um CLT lá do Angelone, ele é uma pessoa contratada de fora. Contratada à parte. Terceirizado. Isso, e geralmente quando a gente lança
as novas coleções, né? Então, quando a gente produz outono e inverno, primavera, verão, a gente faz esse trabalho. Essa área ela não fica ligada muito diretamente ali ao e-commerce, porque eles fazem essa produção de conteúdo para toda a companhia, né? Para as lojas físicas também, para o e-commerce. Mas, cara, pode deixar o teu... Cadê o e-mail do RH aí, ou sei lá, do comercial aí pra gente... Não, eu digo porque assim, não só pra mim, mas digo às vezes pra ter uma estratégia, porque assim, às vezes as pessoas acham, poxa, eu queria tanto fotografar um produto, ou eu queria tanto fotografar uma empresa, né, que tem um nome no mercado, etc. Qual que é o caminho que essa pessoa talvez tenha que percorrer? Porque, tu já abriu aqui bastante o leque de várias coisas, de várias dicas aqui pra galera, mas às vezes aquele fotógrafo que está no início de carreira, ele não sabe nem por onde ir, sabe? Ele tá tentando galgar algum espaço e às vezes ele está indo num lugar errado, às vezes ele está indo lá na recepção do Angeloni. Puxa, eu queria fazer uma fotografia. Qual que é o melhor caminho hoje para um profissional de fotografia ou de vídeo fazer uma prospecção com uma grande empresa como a Angeloni? Legal. Cara, eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, né, do digital, eu acho que esse é o melhor meio de tu apresentar o teu trabalho e também de tu prospectar novas oportunidades, né? Então, desde o próprio Instagram, LinkedIn, ali tá sempre se atualizando por lá, mas também, cara, entrando em contato com as pessoas do Angeloni, né? Procurando esses contatos. Às vezes pode ser indo lá na loja e falando com alguém da loja. Eu acho que tu precisa se mostrar, né? E uma outra coisa bacana é talvez participar de eventos, né? E isso aí no geral, né? A gente teve agora no VTEX Day, que é o maior evento de comércio digital da América Latina, lá em São Paulo. E, cara, o network que a gente faz lá dentro, a troca de experiências nos stands, é muito mais rico do que o próprio conteúdo em si das palestras, tá? Pra ser bem sincero, cara, eu assisti várias palestras de algumas pessoas bem famosas e eu já vi essas mesmas pessoas sendo entrevistadas aqui em podcasts, né, no Brasil. E eu aprendi mais no podcast do que na palestra, o conteúdo, né? Então, é uma dica que eu posso deixar. Vá ao evento, não só fotografia, tá, Tiagão? Sim, geral. Vá ao evento para conversar com as pessoas, conhecer novas ferramentas, trocar ideia, bater papo e fazer network. Isso que vai um contato aqui. A gente aqui no estúdio já fez várias conexões aqui em alguns minutos aqui, né? Então isso é muito importante. Vamos terminando logo o episódio, Guto, pra gente começar a fazer essas conexões aqui no brincadeira. Cara, Jefferson, cara, nosso papo tá bom demais aqui, cara. Tu tem uma bagagem enorme. Eu tenho uma lista de um monte de perguntas pra fazer, mas, cara, enfim, mas pra gente seguir aqui pros finalmente, cara, eu vou te fazer 3 perguntas, que são aquelas perguntas de bate-pronto e o que vir no coração. Mano, você solta real, porque... Ô Guto, já marca aí a parte 2 com o Jefferson, porque senão, cara, a gente vai se estender aqui e vai noite adentro. Mas... Não, eu tenho bastante interesse no que ele faz, porque, cara, eu preciso montar o meu e-commerce. Bora. Conversar, cara, Jefferson, exatamente. Vamos fazer um episódio, cara, como montar o seu e-commerce, entendeu? Como criar aí a sua plataforma. A gente brinca lá no setor de marketplace do Angeloni que quem trabalha no marketplace não morre de tédio, porque, cara, toda hora tem alguma coisa acontecendo, algum BO que aconteceu, então eu não sei, amanhã eu vou estar lá 8 horas da manhã, eu não sei o que pode ter acontecido. Então, a dinâmica é bem bacana, né? E caberia num podcast só falar de vinhos, no outro só falar de... Fechou. Vamos fazer uma minissérie, pô. No outro só de marketplace in, só de marketplace out. Então tem bastante história para contar aí, bastante conteúdo legal. Com certeza. Cara, vamos lá. O que te move a criar ou estar nesse fluxo aí todos os dias? A dinâmica do setor, a dinâmica do e-commerce. Todo dia muda alguma coisa, cara. Todo dia tem alguma coisa nova para aprender. Hoje a gente está vendo inteligência artificial muito forte. A gente já tem lá dentro da operação, nas ferramentas, não próprio do Angeloni, mas nas ferramentas que a gente usa. E isso a gente tem que aprender todo dia alguma coisa nova sobre isso, senão a gente vai ficar desatualizado. E não é só usar o chat GPT para perguntar coisa, né? Mas como agregar valor isso no dia a dia.
Social commerce também está muito em alta, né? Então, tu falou da fotografia. A gente tem o lado de usar a foto da indústria, a do produto que já vem da indústria pronta. A gente pode ambientar essa foto para dar uma sensação ali para o cliente sentir como tá o produto, como vai ficar o produto dentro da casa dele, ou do espaço dele. Mas hoje, esse ambiente de social commerce, com influenciadores divulgando, então a gente tem TikTok Shop chegando no Brasil, com um programa de afiliados, com os creators ali fazendo conteúdo e os clientes comprando direto ali pelo link, com vídeos feitos pelo celular, né? Aí vai um pouco ao contrário do que a gente falou agora aqui, né? Então, tu vai comprar um produto da Shopee, por exemplo, tu vai olhar as avaliações e ali tem as fotos reais tiradas pelo celular do cliente, e isso também tem um impacto grande na decisão de compra, né? Várias vezes que a gente compra aqui coisa de AliExpress, por exemplo, cara, tu vê a galera lá fotografando a caixa amassada, mas o produto chegou, né? E aí tu vê uma coisa mais orgânica, digamos assim, né? Isso então é bem interessante. A combinação dos dois fatores vai ajudar. A foto ali, a foto bonita vai ser a primeira impressão, né? O impacto. Sim. Mas depois as avaliações ali do cliente com a foto real do produto, até pra gente fazer uma expectativa versus real, igual tu falou do hambúrguer, né? Às vezes a foto do hambúrguer tá bonita e o hambúrguer chega todo revirado, né? Então isso é importante. Isso é importante. Mas eu me estendi demais aqui na tua pergunta. Não, cara. Era só uma palavra, né? Não, tá tudo certo, pô. Tá tudo certo. É por isso que tem que ter o episódio parte 3 aqui. Qual que é o teu próximo grande sonho? Cara, entrar de cabeça nessas modalidades agora que eu comentei, da resposta anterior. Usar mais inteligência artificial lá dentro da empresa, atuar mais com social commerce, live commerce, entrar nesse novo mercado que o perfil do cliente está mudando. Ele está aguardando, eu acho que isso, né? E o formato da compra e da venda vai mudar também, né? Então, talvez o cara não vai mais digitar lá no Google, sei lá, geladeira para comprar, e sim receber através ali da rede social, do TikTok, alguma coisa assim, já o produto que ele quer via o algoritmo ali, né? Então, acho que me aprofundar um pouco mais nisso, esse vai ser o próximo... grande sonho. Desafio. Cara, agora, se você pudesse definir aí a sua jornada em uma palavra, qual seria? Adaptação. Tive que... para todos esses desafios que eu passei nessa carreira no e-commerce, eu tive que me adaptar a ambientes diferentes, empresas pequenas, empresas grandes, dinâmicas diferentes. Então, a adaptação foi acho que é a palavra que define, assim. E sobrevive quem se adapta mais, né? Acho. Ao ambiente. Com certeza. Grande Jefferson, cara, irmão, que satisfação te receber, te conhecer e ter essa troca aqui com a gente de forma genuína. E você não vai embora, cara, sem antes levar uma lembrança muito especial. Olha aí. Feita com muito amor, com muito carinho pelo nosso Guto Campos Cerâmica. Posso abrir ao vivo? Por favor, cara. Não, a gente fica mais curioso que o convidado. Deixa eu ver. Cara, olha. Caramba. Rapaz, aí é pra você. Vai ser muito usado. Lá no seu marketplace, lá, tomar um cafezinho. Cara, ô Gutão, essa daí é do Jefferson, né? A minha tá aqui. E de quem quer adquirir uma peça igual como essa? Cara, igualzinha, assim. Igual não vai existir, essa daí é Não vai existir, cara? Não vai existir. Mas é o seguinte, similares vão ter lá no site gutocamposceramica.com.br. Acesse lá e conheça todas as linhas e adquire já o seu produto. Entrega em todo o Brasil. Ô, Guto. E qual é o marketplace? Isso que eu ia falar. Cadê o marketplace disso aí? A gente não tem o marketplace, mas a gente entrega no Brasil, tá? A gente não tem da plataforma, mas peraí, agora que não dá pra botar na casa isso daí, não? Então, não dá pra gente vender lá no Angelone, Guto? Cara, podemos conversar, hein? Tá ficando bom, hein? Será uma honra. Tá ficando bom esse episódio. Daí tem que ser uma edição limitada, né? Porque não tem volume pra entregar com o Angelone, meu Deus. Não, peraí, cara. Primeiro a gente começa, depois a gente vai melhorando, né? Jefferson, cara, muito obrigado, cara, prazer. Irmão. Obrigado demais aí pela tua entrega. E, cara, vamos ter que marcar a parte 2 em breve. Vamos. Porque a gente tem muita coisa pra gente conversar aí e dar essa dica pra galera. Legal, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente sempre assiste podcast em casa. E tá aqui, foi a primeira vez, primeiro podcast que eu participo. Tá aqui desse lado aqui é bem legal, bem bacana poder compartilhar. Cara. Que massa.
Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, para sentar à nossa mesa, trocar essa ideia genuína, verdadeira que a internet não te mostra. E se você curtiu, se você gostou, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.